Câmara Municipal de Torres Vedras e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa apresentaram hoje, 7 de dezembro, à comunicação social o futuro campus de Torres Vedras desta Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Este será um polo de inovação e empreendedorismo em Onelte, resultando de uma parceria entre estas duas entidades. O projeto, composto por um centro clínico, académico e de investigação na área dos cuidados de saúde primários, cuidados interdisciplinares em doenças crónicas, medicina humanitária e de catástrofe, pretende dar no imediato assistência a mais de 9.000 utentes que não têm médico de medicina geral e familiar, assim como ser um marco na prestação de cuidados de saúde primários à população. Mas vamos, então, escutar a apresentação feita por Laura Rodrigues, Presidente da Câmara de Torres Vedras, por João Eurico Fonseca, Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e por Joaquim Ferreira, o coordenador deste projeto. A grande maioria, provavelmente, dos que aqui estão conhecem já a história deste local, porque temos aqui alguma comunicação social local. No entanto, não deixarei de referir que isto é o início de todo este espaço, que é um espaço de mais de 13 mil metros quadrados, é efetivamente, tem como origem o convento dos Arrábidos, que foi iniciado no século XVI por Dona Maria I, filha de Dom Manuel I. E, portanto, já com uma idade avançada, temos aqui a memória, efetivamente, desse convento, que depois passou por diversas vicissitudes, passou por asilo e, finalmente, depois chegou a sanatório nos anos 50 deste século, passou a sanatório, toda a gente conhecia como o Sanatório do Barro. E foi assim que, durante muitos anos, funcionou também. Mais tarde, passou ao hospital e, portanto, este hospital ficou com o nome daquele que foi o diretor do sanatório, que foi o Dr. José Maria Antunes Júnior. Portanto, terminou a sua vida em 2015, foi encerrado em 2015 como o Hospital Dr. José Maria Antunes Júnior. Daí para cá, este espaço tem estado encerrado e, naturalmente, que a Câmara Municipal tinha vontade de que uma área tão boa, um espaço tão bom, viesse realmente a ser aproveitado, e nada melhor que o aproveitar para dar seguimento àquilo que tinham sido as suas funções nos anos anteriores, que era uma área ligada à saúde. Foi possível fazer o estabelecimento de relação aqui com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, através dos bons ofícios, naturalmente, do professor Joaquim Ferreira, e depois dando continuidade e aprofundando estes contactos. Foi possível realmente estabelecer um acordo de cooperação entre as duas entidades para aquilo que se pretende que venha a ser este espaço. Uma unidade inovadora, um espaço inovador ligado à saúde, ligado à medicina, em diversas vertentes e em diversas valências, como os meus professores já irão fazer referência, mas este acordo foi firmado em 2019, ainda com o nosso saudoso Carlos Bernardes, e, portanto, foi ele, efetivamente, o visionário relativamente a esta área, e que encetou os contactos e aprofundou os contactos para que este processo viesse a ser possível. Em 2022, no início de 2022, conseguimos então fazer a transferência das competências de gestão deste espaço para a Câmara Municipal, e, portanto, a Câmara Municipal tem a gestão deste espaço durante um período de 50 anos. E, naturalmente, para que houvesse esta transferência de competências de gestão, houve necessidade de fazer um plano, de desenvolver um plano de negócios para este espaço, um plano de atividades também, e isso foi feito na altura para que realmente pudéssemos ter esta transferência de competências. Agora, estamos efetivamente numa outra fase, uma fase de pôr em campo tudo aquilo que foi projetado, tudo aquilo que foi planeado para este espaço.
Apraz-nos muito que realmente haja esta ligação com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa para o desenvolvimento do projeto. Por um lado, porque realmente isto permitirá atrair para Torres Vedras talentos ligados às áreas da saúde, e nós sabemos quanto isso é preciso aqui no nosso território, e portanto este será efetivamente um local onde poderemos ter diversos profissionais de saúde em diversas áreas a trabalhar, a servir a comunidade por um lado e por outro lado também a fazer investigação de um nível que será interessante para todos aqueles que estão ligados à saúde e que fazem investigação da saúde serem atraídos também aqui para o nosso território. E portanto isto no fundo traz-nos ensino superior aqui para a nossa cidade, ensino superior público, o que é extraordinariamente importante porque é algo que já há algum tempo que tentamos que realmente isso aconteça. Nós sabemos que o ensino superior público transforma efetivamente os locais onde se instala, faz muita diferença relativamente à população que existe. Portanto, tradicionalmente há uma população mais jovem a viver nos próprios locais e, por outro lado, é a massa crítica, não é? É o trabalho com os investigadores, com os professores, com a academia, que ajuda a transformar e a inovar as próprias cidades. E, portanto, isso é extraordinariamente importante para nós e temos, no fundo, passado uns séculos em que somos castigados pelo facto de não termos querido ter a universidade aqui no nosso território no tempo de Dom João III, porque efetivamente nessa altura, e todos sabem, não é, que existe a Universidade de Coimbra é das universidades mais antigas e, portanto, aqui no nosso território, em Portugal, no século XIII teve o seu início, mas andou a pular de Coimbra para Lisboa, e quando estava em Lisboa, no tempo de Dom João III, foi a altura da peste. E nessa altura, Dom João III achou que seria interessante que a faculdade saísse de Lisboa e fosse para um local sossegado, acolhedor, onde os ares eram melhores e, portanto, onde a peste não tinha o significado que teve em Lisboa. E, portanto, essa proposta foi ser em Torres Vedras, a universidade passar para Torres Vedras. Acontece que a visão da nossa população na altura e dos nossos vereadores não foi exatamente aquela que nós gostaríamos hoje que tivesse sido. E, portanto, declinaram essa proposta. A população não achou graça nenhuma que realmente a universidade viesse para aqui, porque provavelmente iam pagar mais impostos e traria um desassossego a este território e, portanto, os senhores vereadores escreveram depois a carta ao rei e, portanto, isto é a documentação histórica que existe. Escreveram a carta ao rei a dizer que não queríamos a universidade aqui em Torres Vedras. E, portanto, perdemos uma oportunidade excelente que nós agora queremos realmente recuperar e este é exatamente um dos momentos e uma das possibilidades, uma das oportunidades que nós temos de fazer ligação à universidade pública e, em particular, a uma área que é muitíssimo interessante para toda a gente, quer seja para a população, quer seja para os investigadores, para aqueles que vêm estudar, que é a área da medicina. E, portanto, é efetivamente também neste aspecto muito interessante para nós. Sem dúvida nenhuma, aquilo que esperamos também é que o nosso território ganhe notoriedade pelo facto de ter um campus desta natureza inovador, e aí é que nós possamos ter também e albergar investigadores estrangeiros e investigadores de outras zonas que vêm para o nosso território e, portanto, tudo isso é acréscimo na nossa notoriedade, na nossa economia e na nossa capacidade também de acolher outras pessoas e outros talentos e outras entidades. E, portanto, atrás de umas vêm outras, não é? Portanto, temos aqui, cada uma das coisas acaba por estar interligada. E nesse aspecto, realmente, estamos muito satisfeitos e desejamos que consigamos ter este projeto o mais rápido possível a andar. Este é um momento importante para o desenvolvimento do projeto, que estamos na fase de mostrar aos nossos conterrâneos, mostrar à comunicação social, mostrar para fora
para fora do nosso território aquilo que efetivamente existe aqui, as potencialidades que tem e como é que o projeto poderá ser desenvolvido. E, portanto, agradecendo a presença de todos, espero que seja uma manhã proveitosa para Torres Vedras, para a Faculdade de Medicina e, naturalmente, para os nossos territórios. Muito obrigada. Um cumprimento especial para o meu colega, amigo de longa data e personalidade muito importante da nossa faculdade, o professor Joaquim Ferreira, que é coordenador deste projeto e foi uma aposta da faculdade e uma aposta dele, porque ele tinha funções muito relevantes da nossa faculdade. Para terem uma ideia, o professor Joaquim Ferreira era responsável pelo Conselho Pedagógico, era presidente do Conselho Pedagógico, que é um dos órgãos mais importantes do funcionamento de uma faculdade, e também de toda a área de formação pós-graduada, do Instituto de Formação Avançada. E, em comum acordo, ele e a faculdade decidiram apostar neste projeto, e uma das forças mais importantes que a faculdade lançou neste projeto é ele próprio, porque pela capacidade de conhecimento da área e pela capacidade inata dele, são uma garantia importante para este projeto. E é também uma forma da faculdade dizer que acredita fortemente neste projeto. Deixem-me também partilhar convosco outra particularidade. Eu, quando tomei posse como diretor da faculdade, tinha várias áreas prioritárias em que pensar. E tinha muita ignorância que tinha que preencher. Mas a primeira coisa que eu fiz foi, no dia seguinte, às 8 da manhã, estar aqui em Torres Vedras e perceber exatamente o que era este projeto. Vão perceber porque é que eu venho descobrir parte do projeto já lançado, vão compreender na apresentação. Mas isso também é uma marca que esta direção quer deixar clara, que evidentemente um projeto desta dimensão só pode ir para a frente, só tem garantia de ter sucesso se houver uma fortíssima adesão de toda a faculdade, e se não conseguirmos que isso aconteça, não é possível que o projeto avance. Por isso, o compromisso da direção, o compromisso de um dos principais professores da faculdade na coordenação do projeto, são marcas muito importantes. Eu gostava de transmitir isto logo em primeiro lugar, porque quando nós olhamos para este projeto, eu fico com a sensação que as pessoas olham e pensam: isto é muito ambicioso. Será que isto é possível fazer? Eu acho que o facto de nós termos demorado 1 ano e meio, praticamente, para chegarmos exatamente a este momento, tem por trás a avaliação cuidadosa da ambição. Porque uma ambição que não é avaliada cuidadosamente pode ser um ato irrefletido. Não, isto é ambicioso, mas é um ato profundamente refletido, e nós acreditamos que com a equipa da Câmara Municipal que temos, com a nossa equipa, isto vai ser possível. Está bem? Esta é a minha nota de introdução, antes de passar aos slides. É uma nota pessoal para que entendam bem o cometimento da Câmara Municipal e da Faculdade de Medicina em algo que é evidentemente ambicioso, mas que vai ser efetivo. Ora bem, então, porquê que isto faz sentido para a Faculdade de Medicina? Eu acho que é importante para vós, eu sei que a maior parte de vós está relacionado ou com a região ou com a zona envolvente aqui de Torres Vedras, e talvez para vós seja menos evidente o que é a Faculdade de Medicina e qual é a lógica de funcionamento da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina tem uma visão, e a visão da Faculdade de Medicina, em particular desta direção, é de que ela seja reconhecida como uma escola de referência internacional na integração do ensino e investigação, mas principalmente que isso tenha uma capacidade de se repercutir na comunidade, que tenha impacto no bem-estar das pessoas. Depois temos uma aspiração também, que é modificar o ensino da medicina. Nós já tivemos esta frase dizendo revolucionar, mas depois várias pessoas acharam que revolucionar é demasiado assustador, ok? Mas na minha cabeça eu quero revolucionar, mas a transmissão talvez seja mais aceitável em modificar o ensino da medicina
preparando uma nova geração de médicos, nutricionistas, porque nós preparamos médicos e nutricionistas, e também outros profissionais de saúde em ambiente pós-graduado. Em pré-graduado só ensinamos médicos e nutricionistas, ambicionamos criar outras formações também, mas no pós-graduado, ou seja, mestrado e doutoramento, nós damos formação a biólogos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, etc, etc, ok? Não é só médicos. E queremos que estes profissionais estejam imbuídos de uma capacidade para serem eles que vão liderar a nossa saúde, não agora, não é? Mas na segunda metade do século XXI. É para aí que nós estamos a ver, não é? E é para aí também que nós queremos proteger o Serviço Nacional de Saúde. Agora estamos preocupados com ele, mas nós queremos é criar aqueles que vão liderar, melhor que nós, seguramente, a saúde em Portugal. Depois temos a ambição de formação de profissionais de saúde pluripotenciais e com uma visão integradora da medicina. E isto, reparem, integra-se bem com aquilo que vocês têm estado a ouvir sobre este projeto. Com uma visão que vá desde os cuidados de saúde primários à medicina hospitalar altamente diferenciada. E depois, que esteja exatamente dentro do princípio de funcionamento da faculdade, alicerçado, baseado na investigação e no princípio do benefício para a população, para a comunidade. Quero também dar-vos nota que a Faculdade de Medicina tem neste momento uma constelação de oportunidades. E uma constelação de oportunidades é formada por várias estrelas. Torres Vedras é uma estrela, temos uma grande estrela histórica que é o Hospital Universitário de Santa Maria, e depois temos também edifícios novos. Depende do que é o conceito de novo. Se, para mim, novo, neste momento, já começa a ser algo que tem 20 anos, que é o edifício Egas Muniz e o edifício Reinaldo Santos. São duas estruturas que são muito importantes para o ensino, e depois mostro-vos no mapa o que é que isto é. Mas temos também um instituto de investigação, que já ouviram falar provavelmente, que é o Instituto de Medicina Molecular, que está dentro do campus da faculdade, e que está em processo de fusão com um outro grande instituto de investigação, esse muito histórico, foi o primeiro em Portugal, que é o Instituto Gulbenkian de Ciência em Moedas. Eles vão se fundir os dois naquilo que se chama, porque já foi feita a escritura, do Gulbenkian Institute for Molecular Medicine, que nós acho que vamos passar a chamar em português simplesmente por GIM, ok? Eu acho que vai ser assim que isto vai ficar, GIM. Este GIM, juntamente com aquilo que nós temos dentro do Centro Académico de Medicina de Lisboa, que é composto pelo Hospital Universitário, pela Faculdade e pelo IMM, que passa a ser GIM. Okay? Portanto, nós em conjunto somos o Centro Académico de Medicina de Lisboa. E este GIM, pelo investimento enorme que tem, que o vai posicionar em medicina laboratorial, em investigação de translação, em investigação de laboratório, provavelmente no topo ibérico, portanto sendo o principal do ponto de vista de capacidade instalada a nível ibérico e nos 10 primeiros a nível da Europa. Okay? Isto juntamente com um enorme hospital universitário, uma enorme faculdade, nós temos 2.300 alunos, em qualquer parte do mundo isto é uma grande faculdade de medicina, cria de certeza absoluta, é impossível que não crie um enorme impacto, uma mancha grande na formação, no desenvolvimento científico da medicina. Portanto, isto é, de facto, também uma parte desta constelação de estrelas. O que nós temos é este campus, que está sempre a aparecer na televisão, às vezes pelos bons motivos, outras vezes por motivos menos bons. Há quem diga no marketing que é preciso aparecer, não é? Eu quero dizer-vos que muitos alunos de medicina, quando vêm e nós os entrevistamos, porque é que vieram para cá? Por causa do Hospital de Santa Maria. Se foi simplesmente porque o viram muito na televisão, ou se pelo contrário acreditam mesmo que é uma instituição relevante no ensino e na prática médica, às vezes fico com dúvida. Mas posso-vos garantir que continua a ser um baluarte fundamental da medicina em Portugal e, evidentemente, da investigação clínica e do desenvolvimento da medicina em geral. O campus do hospital, o edifício Egas Muniz e o Reinaldo Santos estão ali assinalados, e depois a zona envolvente. Mas isto, de facto, é muito urbano, não é? Isto está longe daquilo que é a experiência da medicina comunitária, da saúde pública, do conceito do One Health, ou seja, da saúde global, da assunção de que nós não conseguimos ser saudáveis simplesmente porque nos
anichamos num hospital altamente tecnológico, colocamos muitos tubos por dentro dos doentes, damos muitos remédios. Isso, na verdade, é muito importante para muitas pessoas, não é? Mas isso é o fim da linha. Antes, nós temos que controlar a saúde a montante, não é? Temos que garantir que as pessoas convivam bem com o ambiente, convivam bem com os fatores de risco de doença. Também não é naquele campus que nós podemos montar uma área para treino de medicina de catástrofe. Não é seguramente no meio daquela confusão. É preciso espaço, é preciso condições, e aqui existem estas condições. E por isso isto é uma oportunidade única para a faculdade. Por isso, olhar para esta parceria que nós estamos aqui a iniciar, em termos de projeto efetivo, entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e a Faculdade de Medicina, naquilo que se chama o Medicina Lisboa Campus de Torres Vedras, ou também em inglês, e que o professor Joaquim Ferreira vai alinhar, tem esta imagem, que é verdadeira, não é? Esta imagem é mesmo verdadeira, mas nós temos a ambição de a tornar, através deste acordo histórico, em 2019, de entendimento entre as duas instituições, em qualquer coisa de mais belo, não é? Para já só conseguimos desenhá-lo, mas isto terá sem dúvida um impacto também visual diferente. Nós já gostamos daquilo que vimos, não é? As imagens aéreas, etc., tudo isto é muito bonito, mas eu acho que isto vai ficar fantástico. Vai ficar fantástico e nós vamos ver na apresentação do professor Joaquim Ferreira, em pormenor, estas várias áreas a serem transformadas. A zona académica para Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública, a zona de investigação clínica, de reabilitação, de cuidados multidisciplinares, as residências para estudantes e a zona do Centro de Catástrofe e Resposta a Situações Humanitárias. Aqui um bocadinho mais em planisfério, exatamente o mesmo. Mas o ponto mais importante é, de facto, a apresentação do professor Joaquim Ferreira, que vos vai mostrar, efetivamente, o que é isto. E é sempre bom haver aqui um momento, eu digo que este é o primeiro dia do novo ciclo, e, de facto, aqui, seguindo as palavras do professor João Henrique, dizer que estamos verdadeiramente convencidos de que vai ser uma realidade. Eu costumo dizer que eu lido com doenças que encurtam a vida, portanto, tenho a perfeita noção que ou vale a pena investirmos o nosso tempo em algo que seja concretizável, ou, de facto, devemos dedicar-nos eventualmente a outras tarefas. Aqui também dizer que se não fosse a direção dele, a Faculdade de Medicina, provavelmente, se calhar, ter-me questionado mais sobre a minha própria disponibilidade para me envolver num projeto com estas características. Aqui um cumprimento também à Angela Laura Rodrigues e em nome dela, a toda a equipa, tem sido um enorme privilégio trabalhar com a equipa e eu diria que há aqui uma enorme boa colaboração frutífera entre a Faculdade de Medicina e a Câmara Municipal e esse é também um fator de agrado que eu não queria deixar de mencionar. Dando continuidade à apresentação do professor João Henrique, dizer que, no fundo, qual é que é a visão? Eu vou descrever um bocadinho o que é suposto acontecer neste espaço físico, mas vou tentar partilhar um bocadinho o que é que esteve na base da lógica daquilo que vou apresentar depois. Como o professor João Henrique já mencionou, uma das dificuldades que temos na Faculdade de Medicina, eu diria, vulgo Hospital de Santa Maria, o Hospital Universitário de Santa Maria, é formar médicos com treino para lidar com os cuidados de saúde na comunidade, no espaço físico, que é um espaço físico onde exercemos cuidados terciários, não é? Cuidados muito diferenciados. E, obviamente, se queremos preocupar-nos com os cuidados de saúde da população, temos que treinar os profissionais de saúde para um contexto de intervenção na comunidade. Portanto, o espaço físico, campus, Centro Académico de Medicina de Lisboa é ótimo para formar profissionais de saúde em aspectos diferenciados, provavelmente não é o contexto ideal para formar neste contexto de intervenção na comunidade, portanto, a faculdade também precisava de sair do espaço físico tradicional, usando aqui o termo do Hospital de Santa Maria. Depois é olhar para o mundo e perceber o que é que está a acontecer na área da saúde. Obviamente eu tenho aqui um viés, que é a minha própria área de formação, e vou dar um exemplo, embora, digamos, um exemplo de uma patologia com que eu lido, que é o caso das demências, e o exemplo é importante, porque nos próximos 20 anos, o número de pessoas que no mundo vão ter demência vai duplicar. Transpondo isto para Portugal, nós hoje temos cerca de 200 mil pessoas com quadros demenciais, com declínio cognitivo no país, em 10 milhões. Em 2050 vamos ser 400 mil. 400 mil é 4% da população. Se assumirmos que alguém tem que cuidar dos doentes com demência, significa que 5, 6, 7% da população vai estar envolvida a tratar doentes que têm, obviamente, uma perda de autonomia. Portanto, para terem uma ideia do impacto que isto é. O que é que isto tem a ver com a prestação de cuidados?
Isto também nos diz que o formato clássico de seguirmos pessoas com este tipo de doenças crónicas vai ter que mudar, porque não é possível seguir 10% da população ou 15% da população com consultas regulares de 3 meses, ou de 4 meses, ou de 6 meses. Portanto, a forma como nós olhamos para os cuidados de saúde na população, para além da prevenção destas doenças, obviamente vai ter que mudar, e também é responsabilidade de uma faculdade de medicina, com a história e com o impacto da nossa faculdade, de, no fundo, meditar como é que nós podemos intervir. Depois vão ver que este, obviamente, não é possível tratar todas as doenças, nem tratar todas as pessoas, e tem que haver compromissos do ponto de vista estratégico sobre as áreas em que vamos intervir. E as áreas em que vamos intervir são fundamentalmente 3: a área das patologias cardiológicas e fatores de risco vasculares, a área das neurociências, portanto, doenças neurológicas e doenças neurodegenerativas, e a área da patologia musculoesquelética, que eu aqui apresento como tudo o que tem a ver com o movimento, com a mobilidade. Isto porque cada vez mais percebemos que o cérebro, o coração e o movimento estão interligados e, portanto, também há razões biológicas, para além de serem áreas, obviamente, de grande diferenciação e de grande produção científica na Faculdade de Medicina, há também razões biológicas, eu diria técnico-científicas, que motivam esta interligação entre movimento, coração e cérebro. E depois dizer que o modelo de prestação de cuidados de saúde também vai mudar. E, mais uma vez, é a responsabilidade da Faculdade de Medicina ter essa visão, obviamente, treinar os profissionais de saúde para se adequarem a esse novo modelo de cuidados, mas também antecipá-lo e partilhá-lo convosco. Como é que eu acho que vamos tratar as doenças crónicas? Eu diria que já devíamos estar a tratar hoje, mas seguramente, rapidamente, isso vai se tornar uma obrigação ainda maior. É uma interligação entre usarmos os medicamentos, no fundo, e tratar os sintomas e as queixas que as pessoas têm, da melhor forma que sabemos e com os tratamentos que temos disponíveis, associada à atividade física, associada a aspectos que têm a ver com o treino cognitivo, com a estimulação cognitiva, com socializarmos, e, por último, num modelo de prestação de cuidados que é bem mais abrangente do que o modelo clássico de ter um doente numa consulta com um médico. E, portanto, é aquilo que nós chamamos de cuidados interdisciplinares, que inclui fisioterapeutas, terapeutas da fala, psicólogos, nutricionistas, em última instância inclui engenheiros biomédicos, que provavelmente também têm que fazer parte deste tipo de modelos. Isto porquê? Porque a tecnologia é o elemento integrador, no fundo é o que nos vai ajudar, pelo menos, a comunicar. Esperemos que a fazer mais coisas, inclusive provavelmente a intervir do ponto de vista terapêutico, mas, no fundo, isto é aquilo que nós chamamos de um novo modelo padrão, standard de cuidados, e que nós queremos desenvolver, implementar e investigar também neste espaço físico, neste novo campus. E, portanto, é um pouco isto, é sair do espaço físico do Hospital de Santa Maria e começar a fazer investigação, prestar cuidados de saúde de qualidade e, obviamente, avaliar da eficácia destes novos modelos, e um bocadinho este desenho é isto, é prestar cuidados de saúde à população, mesmo o conceito de cuidados de saúde primários, se calhar é um bocadinho redutor, é prestar cuidados de saúde na comunidade e para a comunidade. Obviamente, aqueles que são de Torres Vedras, obviamente este vídeo, no fundo é redutor e vão ter uma visita, mas obviamente para quem não é da região, há aqui uma oportunidade de conhecer o espaço, depois de se iniciar a visita. Aqui dizer porque é que isto surge em Torres, e um bocadinho na linha daquilo que aconteceu historicamente, não é? Porque é que Torres é atrativa. Eu diria que estamos a 30 minutos de Lisboa, estamos a 20 minutos do aeroporto, do atual do ainda aeroporto, que continuará neste local ainda durante alguns anos. Estamos numa zona agrícola, eu diria que há poucas cidades em que as vinhas fazem parte, digamos que ainda, do espaço urbano. Estamos a 10 minutos da costa,
digamos que se fazer surf for prevenir algumas doenças, obviamente estamos aqui numa situação privilegiada, mas dizer que há aqui um aspecto, quando falamos de saúde ambiental e de saúde One Health, só o simples facto de ser um concelho agrícola, não é? Com grande produção hortofrutícola, pode inclusive, no fundo, expor-nos a riscos que obviamente nós queremos medir e queremos avaliar. No fundo, esse próprio contexto de saúde ambiental, também neste espaço físico, eu diria que temos aqui um campo de avaliação, de facto, de grande interesse. Quais é que são as áreas funcionais? No fundo, vamos ter uma área que tem a ver com cuidados de saúde, no fundo, de cuidados de saúde primários, uma unidade de saúde familiar que eu vou descrever, os tais cuidados interdisciplinares que já foram mencionados pelo professor João Eurico, uma área de investigação, seja a investigação clínica em humanos, seja a investigação tecnológica, uma área de medicina humanitária e de catástrofe, e, no fundo, tudo isto integrado neste contexto da associação entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, que, no fundo, é uma visão moderna de olhar para a saúde. Tudo isto, no fundo, há várias integrações. E, de facto, uma das integrações é esta união entre cuidados de saúde à comunidade. E eu diria à comunidade, eu nem sequer estou a falar em cuidados de saúde primários, estou a falar de um conceito ainda mais abrangente. Cuidados interdisciplinares em doenças crónicas. No fundo, formação de médicos e outros profissionais de saúde, pré-graduado e pós-graduado. E depois, de facto, tudo isto, obviamente, num contexto que deve ser fusional de investigação, quer investigação em humanos, quer investigação nas áreas da tecnologia. E eu vou um bocadinho passar a descrever o que é que consiste cada uma destas áreas. Só localizar, para dar uma ideia de que isto é algo que já está pensado, portanto, estamos numa fase de iniciar a sua implementação. No fundo, o espaço onde nós estamos, nós temos aqui a capela, no fundo, agora o auditório é este espaço que vem aqui. No fundo, este cubo, onde fica o claustro, onde já estiveram, é onde vai ficar sediada a unidade de saúde familiar, que nós designamos de académica, e também a saúde pública. Também alguns dos espaços serão espaços, no fundo, vocacionados para o ensino, que nós chamamos do centro académico. Este edifício aqui à direita, que fica deste lado, será o centro de investigação clínica, onde vão decorrer, de facto, estudos clínicos em pessoas, em humanos. Pois este edifício, que de facto é o edifício maior, é aquele que é mais visível, que vem facilmente do exterior, é onde vai ficar a unidade de cuidados interdisciplinares. Depois vou descrever um bocadinho o que é que lá vai suceder. Este edifício aqui, no fundo, estes dois edifícios, é onde vai ficar o Centro de Investigação em Tecnologias Aplicadas à Saúde. Este edifício é o edifício que vai ficar vocacionado para o Centro dedicado à medicina humanitária de emergência e de catástrofe. Dizer que é um edifício onde tinha umas caldeiras. Já houve aqui um evento formativo nesta área. Obviamente, estamos a falar de alguns espaços, uns que estão um pouco mais degradados. Obviamente, quando falamos de treino em medicina de catástrofe, esses espaços degradados estão perfeitamente em ótimas condições e, no fundo, já funcionais. E foi com agrado que os nossos colegas dessa área até visitaram um espaço exterior e acharam que era adequadíssimo para montar tendas e para fazer aquilo que eles têm em mente. E, por último, que será, digamos, modificado, que será reconstruído, no sítio onde ficam os alojamentos antigos no fundo, do hospital, será todo um edifício novo, onde ficarão os aspectos que têm a ver com a administração, mas também os alojamentos para profissionais de saúde e para investigadores. E, no fundo, isto é o organograma, e o organograma quer refletir, no fundo, esta conjugação entre cuidados de saúde de qualidade e depois um polo académico, e para nós a academia é investigação e ensino. Temos aqui uma nova troika, não é? Prestação de cuidados de saúde, investigação e formação, e depois outras áreas, nomeadamente o polo para a medicina humanitária e de catástrofe. Unidade de saúde familiar académica. Eu começo por aquilo que eu diria que é um dos módulos funcionais, se calhar, mais fácil de ser compreendido por todos. Estamos a falar de um centro de saúde, uma unidade de saúde familiar académica. Será a terceira unidade de saúde familiar da cidade de Torres Vedras. A ideia é que funcione num modelo integrado no Serviço Nacional de Saúde, tal como acontece do ponto de vista de acesso com qualquer outra unidade de saúde familiar. Há aqui um aspecto importante e claramente é uma preocupação também da Faculdade de Medicina, que é prestar cuidados de saúde à população. Há 9.000 utentes na cidade de Torres e algumas freguesias, no fundo, contíguas, que neste momento não têm médico de medicina geral e familiar. Portanto, no momento da abertura, é a nossa intenção dar resposta a esses 9.000 utentes, obviamente em funcionamento pleno. Será uma unidade de saúde familiar equivalente, no fundo, a outras unidades de saúde familiar. Portanto, teremos cerca de 17.500 utentes em seguimento. O corpo clínico será um corpo clínico com um perfil ligeiramente diferente. No fundo, são médicos de medicina geral e familiar, todos eles docentes da Faculdade de Medicina ou com outras atividades académicas e, portanto, terão um tempo protegido para além de prestar cuidados assistenciais, fazer, no fundo, formação de outros profissionais de saúde e também investigação clínica. Portanto, é esta conjugação, mais uma vez, atividade assistencial, formação e investigação.
E temos interesse, no fundo, uma das vocações desta unidade de saúde familiar será também fazer investigação, nomeadamente numa área que não tem a ver com desenvolver medicamentos, mas com desenvolver modelos de prestação de cuidados. Claramente, uma das nossas prioridades vai ser, até porque isto vai ser importante para desenvolver o perfil do profissional de saúde, fazer a investigação nos próprios modelos de estratificação de risco. O que é isto? É percebermos qual é que é o peso do ponto de vista de cuidados que devemos, no fundo, utilizar para melhor gerir os recursos. Em última instância, isto significa que doentes, por exemplo, com diabetes mais ligeiro, possam ser seguidos por enfermeiros e, dessa forma, aliviar os médicos desse formato, dando tempo adicional para que outras atividades. No fundo, é repensar o próprio modelo de prestação de cuidados numa perspectiva assistencial, no fundo, prestar cuidados de saúde de qualidade às pessoas, mas também, no fundo, ajudar o próprio Serviço Nacional de Saúde a implementar algo desenvolvido neste campus, no fundo, em outras localizações, em outras unidades de saúde familiar. Uma unidade de saúde pública, esta é fácil de alguma forma de explicar, é deslocalizar a atual unidade de saúde pública, que está noutro espaço físico, para aqui, com o benefício de que os profissionais de saúde desta unidade vão passar a estar num espaço físico onde vão ter, no fundo, uma vivência que é uma vivência mais de saúde, digamos, humana e ambiental, mas também beneficiar, por exemplo, das pessoas da área de tecnologia que estarão no mesmo espaço e, portanto, disponíveis para o desenvolvimento de soluções que a área da saúde pública, de facto, exige, no fundo, e pede, e foi com agrado que vimos que os colegas de saúde pública ficaram, eu diria, entusiasmados com a possibilidade de poderem ter, no fundo, essas ajudas no mesmo campo. Portanto, esta contiguidade é algo que, para quem trabalha, obviamente, na área da saúde pública, é perceber facilmente que, nomeadamente, também a vizinhança com as pessoas da área da medicina de catástrofe faz todo o sentido. Unidade de cuidados interdisciplinares. Esta é, de facto, uma unidade, eu diria, diferente, eu diria, pioneira. O que é isto? É ter um espaço físico vocacionado para a prestação de cuidados de saúde, no fundo, com um modelo integrado. Obviamente, os modelos hospitalares são modelos em que estão muito hierarquizados e ainda muito centrados no papel do médico. E a ideia é ter, no fundo, prestação de cuidados nas tais 3 áreas preferenciais que eu já mencionei: cardiologia, fatores de risco vasculares, patologia musculoesquelética e neurociências, mas ter equipas profissionais com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, eu acrescento ali engenheiros biomédicos, porque isto é um bocadinho a ideia inovadora que podemos partilhar. Se calhar os engenheiros biomédicos também têm que fazer parte destas equipas, porque vão ser eles, no fundo, a produzir os sensores, as tecnologias para restar dados ou mesmo para intervir do ponto de vista terapêutico. E, no fundo, nas áreas que eu mencionei, desenvolvendo novos modelos de intervenção e investigando esses modelos de intervenção e, em última instância, mais uma vez, no fundo, contribuindo com gerar dados que tenham impacto e possam ser, obviamente, transponíveis para outras realidades. Centro de Investigação Clínica, o que é isto? No fundo, é um espaço físico com profissionais dedicado a conduzir estudos observacionais ou mesmo ensaios clínicos e, desta forma, responder a uma necessidade, eu diria, não apenas portuguesa, mas mundial, de fazer, digamos que mesmo os hospitais universitários estão muito treinados a fazer ensaios em áreas de grande diferenciação. A área dos cuidados primários são tradicionalmente áreas órfãs, onde existe um menor investimento neste tipo de estudos clínicos, mas também áreas de fronteira. Quais é que são as áreas de fronteira? No fundo, é esta interligação entre profissionais. No fundo, avaliar a própria eficácia de um modelo de cuidados interdisciplinares por si só é um projeto de investigação. Coletando material biológico, e aqui será um projeto também fusional com o biobanco já existente no Centro Académico de Medicina de Lisboa, e coletando dados clínicos que, obviamente, sejam importantes para fazer investigação. Dizer que é meu projeto, é um projeto da faculdade, que, no fundo, os doentes, as pessoas seguidas neste campus, sejam convidados, no fundo, a constituírem-se como um estudo prospectivo, serem seguidos ao longo do tempo e, dessa forma, eles próprios serem convidados a contribuir com dados para, no fundo, fazer investigação. Há estudos muito conhecidos a nível mundial, há alguns que consideram uma expressão que é o Framingham, que foi um estudo, digamos, muito antigo, que foi importantíssimo para melhor percebermos os fatores de risco vasculares e como isso interfere na saúde das populações e, de facto, seria muito interessante, e é esse um dos objetivos, que este espaço também seja um espaço que gere essa oportunidade e esses dados de enorme relevância clínica e científica. Centro de Investigação em Tecnologias da Saúde, o que é que vai ser? Vai ser um espaço físico onde vamos convidar investigadores das áreas da tecnologia
computação, engenharia biomédica, inteligência artificial, desenvolvimento de dispositivos para se sediarem, para se instalarem num dos edifícios aqui existentes. O modelo é um modelo que existe em outras realidades. Eu tenho ali uma fotografia de um Open Lab que eu conheci em Newcastle, que é um open space com investigadores destas áreas e que depois um terço do edifício, no fundo, tem laboratórios para a construção de protótipos. É um bocadinho aquilo que esta imagem procura exemplificar. Um exemplo muito simples é o tal corte perspectiva que vamos gerar. Tem que ter uma plataforma de coletar dados, nada melhor do que as pessoas da área da tecnologia que estão neste mesmo campo, serem eles, no fundo, a gerar essa plataforma e serem eles a analisar esses dados preferencialmente. E, portanto, haver aqui, de facto, esta conjugação entre pessoas, gerar dados, no fundo, gerar os instrumentos para a coleta dos dados e, obviamente, haver depois uma análise desses dados. Centro académico, assim, a coisa mais óbvia para uma faculdade de medicina é formar profissionais de saúde. Esta é uma fotografia muito simpática com os nossos alunos no nosso edifício Egas Muniz. Portanto, obviamente, é formar profissionais e não vai estar sediado num local específico, mas, obviamente, haverá salas de aulas, haverá auditórios. Este próprio espaço, no fundo, será alocado a esta função. Centro de Emergência e Catástrofe, no fundo, esta é uma janela de oportunidade, é uma área também órfã, eu diria, no país, e, portanto, ter a oportunidade de sediar neste espaço que tem condições únicas. Quando o Dr. Nelson Olim esteve aqui, e é alguém que conhecem, porque é alguém que aparece muito frequentemente, obviamente, neste tipo de situações, e infelizmente muitas delas de catástrofe, o facto de haver um poço no espaço físico ali no campo, isto é ótimo, porque vai-nos permitir fazer isto, aquilo e aquilo outro, coisas que eu não tinha lembrado, e, portanto, o próprio espaço se adequa para treinar profissionais, e a ideia é que eu e o professor João Eurico, numa tarde, sejamos, por exemplo, treinados a manusear ventiladores, se numa situação remota, de um tsunami em Lisboa, formos chamados a intervir num contexto, obviamente, para o qual não temos um treino de base, ou já nos esquecemos, obviamente, havendo uma investigação associada a esse próprio desenvolvimento. Por último, a questão do alojamento. Isto é algo que a nossa realidade às vezes desvalorizamos, mas à medida que fomos apresentando este projeto em múltiplos contextos, de facto, a oportunidade de podermos alojar no campus, no fundo, profissionais, de uma forma temporária, sejam profissionais de saúde, sejam investigadores, foi algo que foi muito valorizado e, claro, temos aqui condições únicas para que isso aconteça. Quem são os fundadores do projeto? Obviamente é o município de Torres Vedras e a Faculdade de Medicina, como aqui já foi mencionado. Temos outros parceiros, sim. Eu diria que ao longo deste ano e meio, como o professor João mencionou, no fundo fomos falando com muitos interlocutores. Há interlocutores, eu diria, privilegiados, que no fundo são as outras faculdades da Universidade de Lisboa. A Faculdade de Medicina é uma faculdade da Universidade de Lisboa, portanto, naturalmente são os nossos parceiros naturais, são os nossos, digamos, irmãos da Escola Universidade de Lisboa e, obviamente, funde-se com as áreas temáticas que aqui vamos desenvolver. E depois, de facto, as estruturas de saúde locais, obviamente, nada disto que estamos aqui a partilhar, obviamente, estamos a falar, depois de termos conversado, obviamente, com as unidades de saúde familiar existentes, com a unidade de saúde pública e potenciais, obviamente, mecenas, com quem temos também interagido. Em que fase é que estamos de implementação? Obviamente, há um conjunto de passos prévios, quer na Faculdade de Medicina, quer na Municipal, que foram dados, questões formais, obviamente, que foram cumpridas. Há um grupo de trabalho que foi criado, e que eu aqui agradeço e que estão aqui presentes e que tem sido, de facto, um enorme prazer e muito frutífero, no fundo, as reuniões frequentes que temos. Há uma coordenação por parte da Faculdade de Medicina, que o professor João Eurico mencionou e que, com agrado, aceitei. E já houve um conjunto de iniciativas no espaço físico que já está vivo, já houve eventos que aqui decorreram e há pelo menos uma reabilitação mínima que nos permite, nomeadamente amanhã, já acolher pessoas e outros eventos. E há aspectos de planeamento que estão em fase, obviamente, há toda uma necessidade de olhar para as potencialidades de financiamento e que, obviamente, vamos ter consultadoria nessa área e esperemos, no fundo, que ainda durante 2024, sabemos que é uma data ambiciosa, no fundo, deslocalizar para aqui, no fundo, a criação da terceira unidade de saúde familiar académica. Há um apoio institucional de várias estruturas, naturalmente da Universidade de Lisboa, e dizer que as reuniões que tivemos e o apoio que já recolhemos parte, quer do Ministério da Coesão, quer do Ministério da Saúde, quer do Ministério da Ciência e da Tecnologia, tem sido, eu diria, entusiástica, não é? Esperemos que a fase em que o país vive, no fundo, e com hipotéticos novos interlocutores, no fundo, não venha beliscar, eu estou seguro que não, pela lógica e pela nobreza do projeto, mas dizer que até ao momento, no fundo, temos tido um acolhimento muito positivo por parte das instituições que, obviamente, têm que validar o que aqui venha a ser feito. Qual é que é o modelo de governação?
no fundo, terá que ser um modelo de governação ágil, obviamente, que tem que respeitar, no fundo, tudo que tem a ver com as regras, nomeadamente com duas instituições públicas, Faculdade de Medicina e Câmara Municipal de Torres Vedras. No fundo, a ideia é constituir, de facto, uma associação, uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos. Terá, naturalmente, como sócios fundadores o município e a Faculdade de Medicina. Existe a possibilidade de ter, ou na sua fundação, ou como, no fundo, parceiros associados, no fundo, outras instituições, sejam fundações públicas, sejam fundações privadas, e, no fundo, é algo que neste momento está em fase de construção. Qual é que é o modelo de sustentabilidade? Ou seja, isto é sustentável. A nossa convicção é de que sim, até por uma razão que tem a ver com ser um projeto, eu diria, pluripotencial. Pluripotencial em que sentido? Tem, no fundo, fontes de financiamento e de apoio, de sustentabilidade, que vêm de várias fontes. Uma delas, obviamente, tem a ver com a fase de constituição, e estamos numa fase em que há oportunidades, do ponto de vista de apoio financeiro, nomeadamente para a área da saúde, e de facto há fundos no PRR que pensamos poderem, eu diria, com grande probabilidade de serem alocados a este módulo inicial, nomeadamente o módulo da unidade de saúde familiar académica, mas obviamente nós vamos prestar cuidados de saúde neste espaço e, portanto, prestar cuidados de saúde só por si é, obviamente, uma fonte de financiamento. Irão existir eventos clínicos, científicos e académicos, irá existir formação pós-graduada numa fase inicial e progressivamente também para a formação pré-graduada. Vamos ter, no fundo, este espaço físico por si só será, no fundo, um elan para a candidatura a projetos de investigação e a financiamento. Iremos conduzir ensaios clínicos e os próprios dados clínicos que aqui venham a ser gerados, todo o know-how que vem a ser gerado, obviamente só por si é uma fonte de rendimento do ponto de vista de income em termos financeiros. Portanto, dizer, que obviamente não estou a ser muito vago e muito grosseiro nesta descrição, mas dizer que a porta de entrada do ponto de vista de income, obviamente será diversificada, mas todos estes itens, obviamente, estão contemplados. Qual é que é a visão, no fundo, para terminar, da faculdade e do município? No fundo, este será um primeiro campus, eu diria, aquela primeira linha é uma linha, eu diria, humilde, porque eu digo primeiro campus de saúde académica da Faculdade de Medicina fora do centro académico, eu diria que é, provavelmente, o primeiro campus com estas características no país e não existirão muitos campos de saúde e muitos campos académicos, no fundo, com esta associação. Cuidados de saúde primários, cuidados à comunidade, cuidados interdisciplinares, tecnologia e, portanto, de alguma forma, a forma como eu o redijo acaba por ser humilde, por ser prudente. Formação pós-graduada, no fundo, de médicos e outros profissionais de saúde, portanto, esta abertura aos outros profissionais de saúde, de facto, é um elemento, eu diria, que deve ser valorizado. E, no fundo, é esta integração entre cuidados de saúde primários, cuidados à comunidade, saúde pública e cuidados interdisciplinares que tornam, de facto, o projeto único, sempre com uma vertente de investigação e com uma vertente de empreendedorismo, tendo aqui o conceito do One Health como mais um dos elementos unificadores. Este, de facto, é o meu último slide, que, no fundo, pretende dar uma imagem gráfica esta unificação entre cuidados de saúde à comunidade, formação de profissionais de saúde, cuidados interdisciplinares em doenças crónicas, mas que tenham um impacto na saúde das populações, e o componente de investigação. Portanto, eu diria que é uma troika saudável, esta, e, no fundo, este esquema gráfico apenas pretende resumir que isto vai acontecer num espaço físico, obviamente com estas características e aonde esperamos. Obviamente todos nós estamos habituados a ver séries americanas e falar de Silicon Valley, no fundo, como um vale, no fundo, que acolhe projetos na área de tecnologia. Esperemos que o Barro seja, de facto, aqui um vale que acolha projetos, obviamente com este espírito e com esta visão. E, mais uma vez, obrigado. E um convite também para amanhã, porque amanhã existirá um conjunto de atividades e, portanto, será uma oportunidade adicional e também nos ajudem, no fundo, a divulgar esse dia. Eu diria que sem as pessoas e sem a adesão das pessoas, sem a adesão da comunidade, será mais difícil, obviamente, levarmos a bom porto este projeto, que eu aceito que seja ambicioso, mas perfeitamente realista e perfeitamente execuível. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.